Em uma de suas crônicas, Machado de Assis escreve: Vede uma floresta, que potente liberdade e que ordem segura, a natureza, liberal e pródiga na produção, e conservadora por excelência na harmonia em que aquela vertigem de troncos, folhas e cipós, e que aquela passarada estrídula se unem para formar a floresta. Que exemplo às sociedades! Segundo o texto, a floresta é um exemplo para as sociedades por uma série de motivos. Assinale a opção que apresenta um motivo que não está presente no texto. A gente costuma dizer, né, que esse tipo de questão, pedindo aquela que não está incluído nas alternativas, então você tem 4 alternativas que responderiam à questão e uma que está fora. Então a gente tem que achar aquela que desvirtua, tá legal? Então isso nos ajuda, tá? Na interpretação do texto e tal, isso ajuda, isso é legal, isso é bom. Vamos então aqui analisar o seguinte, olha só. Vamos limpar aqui para ficar mais prático, tá? Então, neste caso, vamos observar o seguinte. Assinale a opção que apresenta um motivo que não está presente. Então, a capacidade produtiva. Então, a gente aprende com a natureza, tá? A floresta e tal, a ideia da capacidade produtiva. Veja o que ele falou aqui, olha. Vede uma floresta, que potente liberdade, que ordem segura. A natureza liberal e pródiga na produção. É conservadora por excelência na harmonia, em que aquela vertigem de troncos, folhas e cipós, e que aquela passarada estrídula se unem para formar a floresta. Que exemplo às sociedades! Então ele está falando que ela é pródiga na produção, ela é ativa na produção, então tem uma capacidade produtiva. Opa, gostei, hein? Legal. Gostei da alternativa A, tem esse vínculo aí. A harmonia entre os participantes. Olha só, é conservadora por excelência na harmonia em que aquela vertigem de troncos, folhas e cipós, e que aquela passarada estrídula se unem harmonicamente para formar a floresta. Então, olha, isso é uma harmonia entre eles, está vendo? A harmonia entre os participantes. Gostei, alternativa B de bola. A liberdade de seus componentes, que potente liberdade e que ordem segura. Isto é, a liberdade não prejudica a ordem, está vendo? A segurança. A natureza liberal e pródiga na produção, ela é liberal, que potente liberdade. Então, a liberdade de seus componentes, gostei. A beleza de alguns elementos formadores. Então, a gente vai a cada palavra aqui perceber se ele está falando sobre a exuberância, a beleza de algum deles. Vede uma floresta, que potente liberdade, que ordem segura. A natureza liberal e pródiga na produção é conservadora por excelência na harmonia, em que aquela vertigem de troncos, folhas e cipós, e que aquela passarada estrídula se unem para formar a floresta. Que exemplo às sociedades. Então, essa passarada estrídula, ela fazendo aquele barulho gostoso na floresta. Então veja, se é um exemplo à sociedade, não cabe beleza aqui, correto? E também no texto não há nenhuma referência à beleza nos seus componentes. Então realmente não está aqui a alternativa D de dado. Vamos só observar a outra? A união de seus membros. Opa, a gente observou isso, né? Então veja bem, é conservadora por excelência na harmonia em que aquela vertigem de troncos, folhas e cipós e aquela passarada estrídula se unem para formar a floresta. Então é assim, há uma união dos seus membros, correto? Então a alternativa D de dado é que a gente tem que marcar.